Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Começando aqui mais um 10 minutos de economia. Hoje falar um pouco da agenda de ontem. Tivemos o IPCA 15, a prévia do IPCA aqui no Brasil. Tivemos também nos Estados Unidos a confiança do consumidor. Comentar esses dois dados foram mais importantes ontem e falar um pouco também da agenda de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos começar aqui nossos 10 minutos já falando sobre a questão da agenda econômica, como é que ficou os dados de ontem, mas antes disso, vamos fazer aquela volta que a gente tem aqui nos nossos mercados ao redor do mundo. Puxar aqui, só atualizar. Feito. Vamos lá. Toronto, Canadá, subindo 0,35, S&P caindo 0,20, Bovespa caindo 0,31. A Europa está fechada já, mas fecharam em alta. O FTSE no Reino Unido fechou em alta de 0,52, o DAX com alta de 0,64 na Alemanha, África do Sul com alta de 0,39 e a China, Xangai fechou no 0 a 0, estabilidade, Nikkei subiu forte aqui, subiu 2,02% e a Austrália subiu 1,10%. Mercados mistos aqui, né, os mercados que fecharam mais cedo fecharam no positivo, muito provavelmente por conta da fala do Jerome Powell, que ele falou que provavelmente vai ter mais 2 aumentos, e ele não dispensa uma continuidade de aumento, né? Mas provavelmente deve parar ali no 5,75 a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Foi o que ele falou, daqui a pouquinho eu vou mostrar essa notícia que ele falou sobre isso. O índice de número de ganância voltou para o ponto de ganância, extremo ganância, está em 77, né? Ontem estava segunda-feira estava em 74, 72 e hoje já volta para 77, né? Ontem o mercado subiu, hoje, porém, está caindo um pouco, né? Ontem o mercado se animou por conta dos dados econômicos, eu vou mostrar daqui a pouquinho, vou só fazer a sequência aqui, DXY subindo 0,42%, conseguindo aqui, recuou, já recupera novamente essa região aqui, e se fechar dessa forma, fechar aqui acima, ele deve buscar esse próximo topo aqui no 104. O S&P operando em queda, né? Ontem fechou no 4.375, 76, com alta de 1,15 e hoje já opera aqui com leve queda de 0,16 nesse momento, né? Chegou até a subir hoje, mas o Jeremy deu um banho de água fria aí em todos os mercados. Petróleo subindo, se recuperando, petróleo operando em alta de 1,66%, novamente testa a mesma região aqui de 72 e novamente se recupera, consegue superar e está voltando aqui. Petróleo bem consolidado, né? A gente pode ver aqui que está bem entre esse patamar de 78 e 72, já tem bastante tempo, está desde maio aqui, 2 meses aí praticamente nesse patamar e não consegue superar. Muito provável por conta da questão da demanda, da dúvida de se vai ter inflação, se vai ter estagflação, se vai baixar juros, se vai ter consumo, e tudo isso continua impactando a commodity. Minério de ferro fechou com alta de 0,79 na madrugada de hoje, cotado a 830,50 yuans. Vamos aqui agora para a agenda, né? Falar primeiro da agenda de ontem. Tivemos a ata do Copom também, que desanimou um pouco a bolsa aqui, apesar de lá fora ter subido 1,15, nossa bolsa fechou em queda ontem, muito provavelmente por conta dessa ata do Copom, onde o Banco Central foi um pouco mais leve do que o discurso no dia do aumento, da manutenção dos juros, mas ainda assim falou que de fato pode ter aumento, deixou aberto ali que não vai baixar ainda, mas pode ser, deixou uma pontinha de esperança ali que em agosto começa as reduções dos juros aqui no Brasil. Agora, esse cara aqui preocupou um pouquinho também ontem, né? O IPCA 15 era aguardado vir em deflação de 0,01% e veio inflação de 0,04% no mês de junho, né? Claro que isso aqui é a prévia do IPCA, não vamos ter o IPCA definitivo no final do mês, mas pela prévia a gente já vê aqui que não está tão controlada assim nossa taxa, nossa inflação, né? Isso preocupa um pouco o Banco Central por questão de baixar juros agora, será que é o momento certo, será que não é? E fica essa dúvida aí por parte do Banco Central. Lá nos Estados Unidos foi esse dado que animou o mercado, que fechou bem forte, alta ontem lá. Confiança do consumidor 109,37, era guardado 104 e o último dado tinha sido 102,5, né? Esse é um dado bem importante lá dos Estados Unidos, que mede a confiança dos consumidores de todo o país. E aí a gente pode ver aqui que ele retorna aqui para patamares do final do ano passado, né? Mais ou menos aqui vindo até mais aqui no começo do ano passado, ou seja, o mercado começando a ter um pouco mais de confiança. Isso animou a bolsa lá fora, né?
Venda de casa nova também aumentou bastante. A gente pode ver que era guardado 675 mil, veio 763 mil, ou seja, aumentou bastante também. Alguns dados positivos lá nos Estados Unidos que animaram a Bolsa. Na agenda de hoje, passar bem rapidinho aqui, não teve muita coisa. Tivemos aqui a confiança do consumidor GfK lá na Alemanha, continua negativa, né? Mas, porém, ela tem melhorado com o passar do tempo. Estava até aberto aqui. A gente pode ver aqui que ela estava bem negativa, né? Em setembro, e aí já apresenta uma melhora. Apresentou um leve recuo aqui, a mais do que esperado, mas continua se recuperando. Alguns dados na Alemanha não vieram bons nos últimos reportes do país. Aqui na agenda de hoje tivemos de importante, essa balança de comercial de bens dos Estados Unidos, né, continua negativa. O discurso, né, discurso de Jerome Powell, o discurso da Christine Lagarde. E tivemos também aqui algo que foi interessante, foi o estoque de petróleo, que recuou bastante, ficou negativo em 9,5 milhões de barris, ou seja, era guardado menos 1,75, ficou menos 9,6, né? Bem acima do esperado e também acima do mês anterior, né? No caso aqui abaixo foi negativo, mas é acima do último dado. Aqui está a notícia, né? O Powell disse que o Fed não descarta novos aumentos sucessivos da taxa de juros. Ou seja, ele está lá numa convenção lá em Portugal dos bancos centrais e ele falou exatamente isso na quarta-feira. Foi o que impactou o mercado estava até subindo mais cedo, mas quando ele começou a falar sobre isso, o mercado não gostou e caiu um pouquinho. Esse foi um dos motivos da queda. E aqui uma notícia interessante sobre a China e os Estados Unidos, né? De bilionárias startups corridas para superar os Estados Unidos em inteligência artificial vira obsessão da China. A China está planejando passar os Estados Unidos, né? Na notícia que ele fala que a China ainda está 3 anos atrás dos Estados Unidos, mas a gente pode ver que a China começa a botar ali, a aparecer nessa questão de maior economia, de poder. Inclusive fala aqui, né? Com o aval do Partido Comunista, executivos e pesquisadores desenvolvem novas aplicações que, acreditam, vão definir dos líderes do futuro ao poderio geopolítico. Ou seja, está falando ali do domínio geopolítico e tudo isso, a China começando a botar a cara nessa questão de maior potência do mundo. Mas vamos lá, falar da nossa bolsa aqui. Lado da queda, bem misto aqui o mercado está operando ali em leve queda, não está caindo tanto, e está misto o mercado aqui. BRF caindo 4,15, JBS caindo 4, BIF caindo 3,44, os frigoríficos caindo, muito provavelmente por conta da notícia que saiu de bloqueio de importação da carne bovina aqui do Brasil. E aí temos BRAP caindo 3,87 e Vale caindo 2,9, né? Vale que pesa bastante quando cai assim no nosso índice, né? Embraer caindo 4,59 e Dux caindo 4,58, Gol caindo Embraer subindo 4,65 e Dux subindo 4,63, Gol subindo 3,07, Cogna subindo 2,64 e Apvida subindo 1,96 e Pera subindo 2,28, né? Empresas aqui relacionadas ao setor de consumo operando na alta no dia de hoje. Ibov provavelmente renovando o mínimo aqui agora, caindo 0,69% o Ibovespa. E ele está chegando a um patamar interessante, né? Que ele testou essa região no dia de ontem, aqui dos 116.500, agora está 116.700. Temos aqui a média móvel, né, de 21 períodos, que é um patamar que foi respeitado aqui no passado, em maio, 31 de maio, e novamente ele vem para testar essa mesma média móvel. Vamos ver se testar aqui esse patamar vai reagir. Se não reagir, próxima região de suporte do Ibovespa vai ser aqui no 114.800, que é uma máxima aqui rompida, um topo rompido, que deve ser um patamar que pode segurar caso venha perder essa média móvel aqui, né? Depois dessa média móvel não tem mais nada para segurar. Próximo patamar é esse. E depois desse, se perder esse 114.800, 111.800 é o próximo ponto. O Ibov não reverte tendência de alta no curto prazo, né? A gente está aqui topos, fundo, topo, fundo, topo, e fizer um fundo aqui. Ele só não pode perder essa parte aqui dos 108.000, 110.000 pontos, que ele continua a sua tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Dólar subindo, se recuperando, dólar caiu bastante nas últimas semanas, nos últimos dias. E aí ontem já se recuperou um pouco, né? Ontem subiu mais de 1%, não, 0,95%. Hoje está subindo 0,8% e começa a se recuperar aqui, né? Chegou a média móvel bem respeitada, como eu falei. Ele bateu aqui na média móvel, apresentou um recuo, mas deve subir um pouquinho o dólar, né? O dólar que tem essa resistência aqui do 4,92, depois
patamar de preço psicológico, que é os R$ 5, que pode ser um próximo ponto de resistência. E se superar 5,13, 5,15, para ser mais exato, 5,15 é a próxima resistência para o dólar, né? Caso venha a cair, o suporte fica aqui no 4,75, 4,73, que a gente falou até aqui nas análises sobre isso. Deixa eu colocar só no semanal que fica melhor para ver. A gente falou aqui nas análises, né, sobre esse patamar, no patamar aqui de 2019, a gente pode ver que ele tocou exatamente nessa mínima desse candle aqui anterior, de 2019, mínima semanal, né? A gente pode ver aqui que ele tocou exatamente aqui nessa mínima, que é 4,75. Ele tocou aqui e já reagiu. A gente pode observar assim que como funciona, né? Como é relevante essas regiões de suporte e resistência dos ativos, né? Ele vai deixando o semanal aqui bem bonito, né? Defendeu aqui na semana passada, defendeu essa semana novamente, vai superando aqui a máxima desse candle anterior. E se fechar dessa forma essa semana, hoje ainda é quarta-feira, temos 2 dias de pregão, tudo pode mudar, mas se continuar dessa forma, ele deve seguir para essa região dos R$ 5,00, 4,92, depois 5,15, R$ 5,00. Ele pode voltar para esse patamar aqui que ele ficou bastante tempo consolidado, né? A gente pode ver aqui que ficou de 3 de abril até 5 de junho consolidado aqui nessa região. Ele pode voltar para esse patamar ou pode consolidar aqui também entre o 4,70, 4,80 e os R$ 5,00. Para mim, esses são os dois cenários para o Ibovespa e para o dólar. Então, pessoal, é isso no dia de hoje. Bastante informação aí, os mercados oscilando bastante por conta de sai uma notícia boa e depois vem uma notícia aqui negativa, né? A gente viu lá a Conferência do Consumidor veio boa para os Estados Unidos, aí depois o Jerome Powell falou que não vai parar de aumentar juros ainda, que pode aumentar mais 2 vezes ainda até o final do ano e não descarta um terceiro aumento. E também aqui no Brasil melhorou alguns dados, mas manteve ali o índice Selic, a taxa Selic, mas o índice inflacionário veio acima do esperado, né? E aí preocupou um pouquinho ali se de fato a inflação está em tendência de baixa aqui. A gente tem que guardar, claro, o IPCA que deve sair no final do mês, no começo do mês que vem, não lembro a data agora exatamente, mas a gente tem que guardar esse dado que é o mais importante. Agradecer a todos, pedir para curtir, compartilhar o nosso vídeo, se você gostou. Se não gostou também, se puder curtir, a gente agradece. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.